Quem conta o conto? Você conta o conto? Eu também. Vamos continuar então com a nossa contação de histórias. Bom, o momento da contação continua. Então a história é dividida em 3 partes: a introdução, desenvolvimento e a conclusão. Essa introdução, como que você vai fazer essa introdução da história? Você vai levar algo que tenha a ver com a história. Você pode ser uma pergunta, pode ser, se for para crianças, pode ser uma parlenda, um ditado popular, um objeto. Você pode tirar um objeto de uma mala, de uma mochila, algo que tenha a ver com a história. Quando eu fui contar a história da Boa Terra, que ia falar das sementes, eu conversei com as crianças. Quem já tinha plantado uma árvore? Quem já tinha visto uma semente? Quem tinha plantação em casa? Porque a realidade delas, elas tinham contato com a terra. Eram famílias de agricultores, então tinha a ver com a vida deles. Então logo chamou a atenção. As crianças foram divididas em grupos, no chão, assim, quadrantes. Eram 2 turmas por vez. E eu coloquei pequenos pedaços de EVA picadinho num pote. E elas participaram da contação de história. Essa história é baseada na parábola do semeador da Bíblia, em que o semeador sai para semear e vai jogando a semente, e cada semente cai num tipo de solo, e cada uma tem um resultado. Então, conforme eu jogava a semente, caía naquele solo, e eu falava o que aconteceu com aquela semente, as crianças encenavam o acontecimento. Então, a semente que caiu na terra e o passarinho pegou, eles imitavam o passarinho e levando a semente. A semente que os espinhos sufocaram, eles fingiram que estavam sufocando e morrendo, era a semente morrendo. A semente que brotou, as crianças se levantaram, abriram os braços da semente que brotou e cresceu. E assim todos participaram da contação da história. E a conclusão, a finalização foi explicar que o nosso coração é a terra onde cai a semente boa e a semente ruim das coisas que nós vemos nos nossos dias. Nós vemos coisas boas e vemos coisas ruins, mas o que tem que brotar e crescer no nosso coração são as coisas boas, a amizade, o amor, o companheirismo, o respeito. Então essa foi a conclusão. Então essa maneira de contar é uma contação em que o público participa. É uma forma diferente. Tem aquela contação que você vai fazer com as ilustrações, como a Galinha Ruiva, que tem um avental pedagógico. Tem também o Vestido Azul, que é da Fundação Educada e Pascoal. E você encontra no YouTube a explicação, a maneira de contar, o material necessário para você fazer essa contação. Então, existem várias maneiras de você contar. E existe também você ir lá e contar, sem recurso, sem adereço, sem nada. E simplesmente encantar o seu público pela própria história. A história em si, ela é arte por isso. Porque a história em si, ela tem esse poder de encantar, transformar e tocar o público. Uma outra maneira de contar também é a história ritmada, que é com música. A música é a história. E aí você pode usar uma ilustração ou não. Uma vez eu usei um livro, que é um livro só de imagens. Mas esse livro é baseado na música da Asa Branca. Quando olhei a terra ardendo. Então, conforme eu mostrava a figura, eu cantava a música. E as crianças conheciam a música e foram cantando junto comigo até o final. É também uma maneira diferente de contar a história. E assim você vai se adaptar, você vai escolher
a maneira que você se sente mais confortável, aquilo que te deixa feliz, que te dê prazer de fazer e vai encantar você e o seu público.